dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a este vídeo. Dando prosseguimento na leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Vinha de Luz, que tem por título De Alma Desperta, e diz assim: Por isso te lembro, despertes o dom de Deus que existe em ti. Paulo 2, Timóteo 1, 6. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivistas. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto. Em hipótese alguma, devemos permitir se extinga de nós. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem com esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimento no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nas menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado a permanecer às escuras. Nas palestras comuns, cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais, recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça, é compelido a difíceis recapitulações em virtude do demasiado individualismo do pretérito, que procura perpetuar-se. Nas ações de trabalho em obediência às determinações da vida, é muitas vezes levado a buscar descanso indevido. Até mesmo na alimentação do corpo é conduzido a perigosas convocações ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselha ao companheiro: não olvidar-se a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marcharmos de alma desperta, na posição de reerguimento, reedificação, sempre que necessário. Que as sombras do passado nos fustiguem, mas jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, através do ditado do nosso irmão Emmanuel. Esta feita, ele nos traz aqui uma reflexão acerca de mantermos a fé viva no coração, o desejo de buscarmos a nossa melhoria, acesa lá no fundo do coração, ou no templo do coração, como ele diz. Porque, em verdade, nós somos compelidos, muitas vezes, a reeditar os erros passados. E não é porque nós não queremos, mas é que nós somos cativos desses erros. Eles estão no nosso automatismo, eles estão grudados em nós, porque eles foram alimentados, sedimentados dentro de nós por longas e longas eras. Assim, o trabalho, o esforço para limpar, melhorar e mudar esse rumo
é um esforço contínuo e necessário para que nós possamos conseguir. Porque não adianta só eu ficar na palavra e no desejo. Eu tenho que agir. A palavra e o desejo são o pontapé inicial da caminhada. Mas a ação são os passos seguintes dessa caminhada. O quantos passos eu darei no rumo certo vai depender do meu esforço, da minha vontade de realmente me transformar. Jesus nos dá todas as ferramentas que precisamos. Mas, apesar de tudo isso, os nossos vícios, os nossos defeitos, que ainda estão apegados a nós, ou nós apegados a eles, falam mais alto. É a glutonaria na questão da alimentação, são os pensamentos perdidos quando estamos ensimesmados em nós mesmos, vagando por regiões que não deveriam vagar, porque tudo isso alimenta essa condição que nós carregamos de atraso espiritual, de trevas interiores. E é natural que assim seja, porque é como diz o ditado, se temos 2 cães e alimentamos um e o outro não, aquele que alimentamos é o que vai ficar mais forte. Até então, nós temos alimentado as trevas. Agora que estamos buscando alimentar a luz, nós encontramos uma grande dificuldade na nossa transformação. Mas nós podemos vencer. Aliás, devemos vencer. O quanto tempo isso vai demorar vai depender do nosso próprio esforço. Porque sem esse esforço, nada vai acontecer. Às vezes a gente vê irmãos pedindo para que Deus os abençoe e os fortaleça. Nós mesmos pedimos por isso. Mas, apesar das bênçãos de Deus chegar até nós não nos esforçamos para buscarmos esse caminho. E nos deixamos perder nos desvãos escuros dessa caminhada. Mesmo porque as nossas ações, às vezes apegadas a esse automático que carregamos dentro de nós devido a longo tempo já praticando isso, faz com que nós retornemos a eles. É um círculo vicioso. Nós não conseguimos sair dele sem quebrá-lo. E para quebrá-lo é necessário uma grande vontade, é necessário um grande esforço. É necessário a grande vigilância sobre nós mesmos. O orai e vigiai de Jesus entra aí, nessa condição, para que nós tenhamos vigilância sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos atos, sobre as nossas vontades, para que possamos direcionar sempre essa vontade, esses pensamentos, esses desejos para o caminho mais construtivo, para o caminho mais elevado. Transformar, meus irmãos, é uma coisa muito difícil. Mesmo porque, se fosse fácil, essa nossa terra aqui já seria um paraíso. E como nós podemos ver pela situação em que ela se encontra, de guerras, desentendimentos, o homem dominando o homem explorando o homem, a gente vê o grande atraso em que nós nos encontramos. E somente as palavras de Jesus é que podem nos libertar desse caminho. E quando eu digo as palavras de Jesus, eu não digo para idolatrá-lo, mas eu digo para entender o ensinamento, aplicar o ensinamento, como se fosse um curso técnico de uma profissão. Porque quando nós compreendemos e aplicamos, por certo, a transformação e a modificação e as benesses dessa transformação
serão palpáveis e visíveis na nossa vida. Caminhar de encontro ao nosso crescimento espiritual faz com que, aos poucos, nós nos afastemos desse comodismo, desse atavismo que nos prende para trás. E quando nós nos afastamos dele, nós ganhamos uma situação diferente mais à frente, que nos permite um refrigério, que nos permite uma serenidade, um equilíbrio maior. Era o que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, para que possamos estarmos sempre atentos à modificação dos nossos pensamentos, aos nossos devaneios, aos nossos desejos que nos empurram para trás, para que possamos vigiá-los e começar a bloqueá-los e transformá-los em situações melhores e mais construtivas para nós. Fiquemos com as bênçãos de Deus, nosso Pai, e de Jesus, nosso Mestre. Que assim seja.